Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o eletromagnetismo e vamos concluir esse módulo a partir da eletrodinâmica. É a parte que mais cai no Enem, né? A parte de circuitos elétricos e tudo bonitinho, ok? Então, se prepare, no final a gente vai ter os exercícios, como eu sempre faço, né? Tem os vídeos aqui resolvidos, questões resolvidas, então fique atento aí no final. E então é isso. Pegue seu material de estudos e vamos estudar. Então, sabendo sobre essa parte do magnetismo, a parte da eletrostática e tudo mais, a gente pode dar prosseguimento ao nosso estudo do eletromagnetismo a partir da eletrodinâmica. Só que antes disso, vou responder aqui justamente a questão sobre cadê o caráter vetorial dessa força, já que a carga e esse K aqui são grandezas escalares e esse D como tal ao quadrado acaba virando um número também, acaba virando um escalar. De fato, isso é verdade se a gente considera o módulo das cargas, é claro. Se a gente não considera o módulo das cargas, vai aparecer um sinal aqui eventualmente, né? Se a gente considerar a carga positiva ou negativa e o produto delas, assim por diante, você vai conseguir encontrar aqui um sinal que vai indicar aqui justamente a sua orientação, né? E essa orientação vai depender justamente de um versor. O que é um versor? Um versor é um vetor unitário, ou seja, é um vetor que tem a única função de indicar uma orientação. Ele não indica outra coisa que não seja uma orientação, tá? Ele não faz mais nada além disso. Porque é como se você estivesse pegando aquele negócio e você está multiplicando por 1. Só que esse multiplicar por 1 também está multiplicado por um sinal, se é positivo ou negativo. E esse sinal vai indicar justamente essa orientação, né? Dependendo do seu referencial. Então, o que acontece aqui é que se você desconsidera um módulo, você vai ter aqui, na verdade, a aparição de um versor. Então você teria uma coisa assim, ó. Força elétrica seria K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado, multiplicado pelo versor D, onde esse versor D é a mesma coisa que o vetor orientação do deslocamento, né, D, dividido pelo módulo de D, né? Esse módulo de D, ele multiplica esse D ao quadrado que vai ser um escalar, né? Então isso aqui é a mesma coisa que D ao cubo. Só que como tem esse D aqui, vetor, aqui em cima, esse D vetor vai acabar indicando a sua orientação. Então no final das contas, você vai e consegue resolver essa questão da orientação do vetor força eletrostática, ok? É a mesma coisa aqui no campo elétrico, tá? Você tem um versor a partir desse deslocamento aqui, tá bom? Então, vamos prosseguir. Sabemos então sobre a questão da eletricidade, da eletrostática, sabemos sobre a questão do magnetismo, mas agora a gente tem que entrar justamente no fato da principal área de conhecimento que cai dentro do Enem, que é a parte de eletrodinâmica, tá? Então a gente vai justamente para essa área agora. O que é a eletrodinâmica? A eletrodinâmica nada mais é do que uma área do eletromagnetismo no qual nós trabalhamos com a movimentação de cargas elétricas, tá? Então sempre que você fala de cargas elétricas em movimento, você fala de eletrodinâmica. E os aparelhos que trabalham com essa movimentação de cargas elétricas são justamente os que compõem o que nós chamamos de circuitos elétricos. Então a eletrodinâmica vai ser justamente essa composição a partir da movimentação de cargas. E o detalhe, essa movimentação de cargas ela não é apenas negativa, tá? Ela pode ser negativa ou positiva, ok? E essa movimentação de cargas é justamente o que nós chamamos de corrente elétrica. Tá, Sensei, mas como surge a corrente elétrica propriamente dita? A corrente elétrica ela surge a partir de uma coisa chamada diferença de potencial.
ou DDP. Muita gente chama de DDP, ou então de tensão, né? Você vai encontrar isso também, esse termo também, tensão, né? A diferença de potencial ela vai ser essencial para que a gente consiga compreender como é que se funciona a movimentação de cargas elétricas, tá? O que você vai ter é justamente o seguinte: nós temos aqui duas placas condutoras, tá? Uma vai estar carregada negativamente e a outra vai estar carregada positivamente, com cargas positivas, tá? Se a gente for fazer aqui as linhas de campo dessas duas placas, o que a gente vai ter vai ser uma coisa assim, ó. Campo elétrico nessa orientação, saindo da placa positiva para a placa negativa, tá? Isso aqui seria o nosso campo elétrico, certo? E aí, olha só que curioso. Se você bota uma carga de prova, aqui, o que essa carga de prova vai fazer? Ela vai seguir uma orientação desse campo elétrico. Ou seja, ela vai prosseguir, ela vai começar a caminhar na orientação desse campo elétrico, seja a favor do campo elétrico, seja contrário ao campo elétrico, tá? Isso vai depender de qual carga que você está botando aqui. Se você está colocando uma carga positiva, por exemplo, ela vai estar a favor desse campo elétrico. Então, essa carga de prova, ela estaria se direcionando para a esquerda. Se você coloca uma carga negativa, ela estaria se movendo para a direita. Por quê? Porque ela estaria sendo repelida por essa placa negativa e atraída pela placa positiva. É bem simples, é bem intuitivo isso, tá? Então você tem justamente, dependendo da carga que você coloca aqui no meio, você vai ter orientações diferentes da movimentação, mas você vai produzir movimentação. E essa movimentação se deve a essa diferença de potencial. Mas onde é que está a diferença de potencial aqui, Sensei? Então, você tem um potencial elétrico associado a cada placa. Essa placa negativa, ela vai ter um potencial elétrico que a gente vai chamar de V1. E essa placa positiva vai ter um potencial V2. Existe uma diferença de potencial entre essas duas placas, tá? Vai ser justamente a diferença entre uma placa pela outra. Então é justamente o nosso ΔV, né, que a gente chama, é o nosso DDP, nossa DDP vai ser dada por V2 menos V1. Por que não V1 menos V2, Sensei? Tanto faz, tanto faz. Vai depender da orientação que você está trabalhando, tá, gente? Se você está fazendo V2 menos V1, V1 menos V2, não interessa aqui. O importante é, você tem uma diferença de potencial que vai gerar uma movimentação das cargas, tá? No final das contas, se você pega um circuito elétrico, que é o que a gente vai falar agora, você nunca vai precisar se preocupar com esse V1 e esse V2, tá? Sempre você vai ter esse ΔV aqui direto, essa diferença de potencial direto. E é por isso que a próxima coisa que a gente tem que falar, né, a gente acabou de falar sobre corrente elétrica, que é causada por uma diferença de potencial devido a um campo elétrico que faz as cargas se movimentarem. A gente vai agora falar justamente dos circuitos elétricos, né? Então a gente vai entrar agora na parte de circuitos elétricos. Então, dentro dos circuitos elétricos, a gente tem algumas componentes, tá? Que vão trabalhar justamente essas movimentações de cargas, ok? Beleza. A primeira coisa que a gente tem que saber é que para que você tenha um circuito elétrico, você tem que ter uma bateria. Inclusive, tem vídeo aqui no canal e eu explico vários vídeos, né? Tem uma série de vídeos aqui no canal, no qual eu explico sobre circuitos elétricos. Então, aconselho a dar uma olhada lá. Mas, basicamente, a gente precisa ter uma bateria para que você tenha um circuito elétrico eficiente, tá? Para que um circuito elétrico exista, você tem que ter uma bateria, você tem que ter uma fonte. O que a fonte vai fazer? Vai gerar justamente essa diferença de potencial. Vocês já perceberam que quando você pega uma pilha, né? Vou desenhar aqui uma pilha. Cadê? Aqui. Você tem aqui uma pilha qualquer.
ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Vocês já notaram isso? Por quê? Porque na verdade a pilha ela vai ser, na verdade, uma produtora de uma diferença de potencial. Se a gente abre a pilha, a gente tem aqui um bastão, né? Vai ter um bastão que vai representar justamente um composto, né? Alguma substância que vai gerar um potencial positivo, e fora dele você vai ter uma substância com potencial negativo. Quando você liga um fio aqui e gera o chamado curto-circuito, tá? Conecta esses dois aqui, o que você vai ter vai ser justamente uma diferença de potencial sendo gerada através, ao longo desse fio condutor, tá? Então você tem a formação de uma corrente elétrica sendo produzida nesse fio, tá bom? Então você tem aqui justamente um circuito elétrico. A primeira coisa que você tem que ter em mente é justamente a bateria, tá? Que vai gerar justamente a nossa DDP. Ok, Sensei. Beleza. E aí? A partir disso, a gente vai começar a conectar componentes dentro desses circuitos elétricos. O próximo componente que a gente tem que ter em mente é justamente o resistor. E o símbolo dele é esse aqui, ó, gente. Esse é o símbolo do resistor. O que é um resistor? Um resistor nada mais é do que um componente eletrônico que tem a função principal de resistir à passagem de corrente, tá? Todo material, quando você faz uma passagem de corrente elétrica por ele, ele tem uma resistência associada. Isso tem a ver com a estruturação atômica que esse material tem, tá? Os resistores, eles são feitos para resistir essa passagem de corrente elétrica. Um exemplo de resistor bem comum, por exemplo, são as lâmpadas. As lâmpadas são resistores, né? São feitas de materiais que, quando passa uma corrente elétrica ali, esse material vai acabar sendo esquentado e excitado pela passagem da corrente elétrica, tá? Então o resistor, ele tem essa função. Um chuveiro tem a mesma lógica e tudo mais. E aí é bem interessante que justamente esse resistor, ele pode ser conectado em circuitos elétricos de formas diferentes, tá? Existem duas formas principais, na verdade são três formas ao todo, só que a terceira forma vocês vão ver que tem a ver com as duas anteriores, né? Existem três formas da gente conectar um resistor, tá? Em um circuito. Primeira forma é justamente em série. A segunda forma, paralelo. E a última forma, mista. Qual é a diferença entre os três? Bom, a conexão em série de um resistor ou de uma série de resistores em um circuito, ela se dá justamente da seguinte forma. Você tem aqui a sua fonte, a sua bateria, tá? E aí você tem os resistores conectados. Você tem aqui R1, R2 e R3. E aqui a gente tem a fonte. E aí o que vai acontecer aqui? Você tem aqui a sua corrente elétrica, né? E aí, olha só que curioso. Essa associação de resistores vai fazer com que a corrente passe por cada um deles e produza e tenha uma certa resistência. Ela vai passar por todos, né? A corrente vai ser uma só que ela vai apresentar uma certa resistência. Essa resistência é o que vai justamente nos determinar o seguinte: seria possível eu conseguir associar esses resistores de tal forma a poder substituir eles por um resistor só? Na verdade, tem. É o que nós chamamos justamente de associação em série, que é quando você substitui
uma série de resistores que estão conectados entre si e que tem a mesma corrente elétrica passando por todos eles, tá? E você consegue substituir por um único resistor. E aí você tem a chamada resistência equivalente, né? Nada mais é do que a soma de todos os resistores, tá? Então você tem a resistência equivalente. Se a gente for para o paralelo, a situação muda um pouquinho de figura, tá? Porque a gente tem que falar de uma coisa chamada nó. É o seguinte, se a gente pega aqui a corrente elétrica, ela vai passar aqui, né, pelo resistor R1, e a gente tem o R2, e aqui a gente tem o R3. Quando essa corrente passa pelo R1, ela vai passar completa, é a corrente produzida pela fonte. Mas quando ela chega nesse ponto aqui, perceba que ela tem dois caminhos para seguir. Ou ela segue em frente, ou ela segue para baixo. Para qual dos dois caminhos ela vai seguir? Na verdade, para os dois. Ela se subdivide, né? Ela tem essa corrente aqui, I', e essa corrente aqui que a gente vai chamar de I duas linhas, tá? Então você tem essa divisão de corrente. Nesse caso, quando você tem correntes diferentes passando pelos resistores, o que você tem é uma associação em paralelo, devido à presença de um nó, que é esse ponto aqui, que vai fazer essa divisão da corrente, tá? Nesse caso, se a gente for querer substituir todos esses resistores por um resistor só, a gente pode fazer também, só que a relação é o inverso dessa aqui, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente vai ser dado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então você tem aqui exatamente todas as resistências, tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Então você pode fazer essa substituição, só tomando cuidado para que no final você vai encontrar aqui o resultado. Se a gente faz essa conta, você vai encontrar 1 sobre REC, tá? 1 sobre a resistência equivalente, e não a resistência equivalente em si. Você teria que depois inverter isso, né? Então é só botar o numerador em cima, inverter o numerador com o denominador, né? Já a resistência mista, né, a associação mista que você vai ter vai ser justamente uma mistura entre as duas situações anteriores. Então você tem aqui essa situação. Então você tem aqui a corrente elétrica, ela vai passar por R1 e R2, é a mesma corrente. Então significa que R1 e R2 estão em série. Quando ela chega aqui nesse nó, perceba que ela vai se dividir. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, né? Ou seja, tem duas correntes diferentes aqui. Então nesse ponto aqui, que a corrente se divide, você tem justamente uma associação em paralelo. Então você tem aqui uma associação em série e você tem aqui uma associação em paralelo. Isso aqui é o que nós chamamos de associação mista. Como é que eu resolvo isso? Bom, ordem da corrente, o que aparecer primeiro, tá? Então tenha em mente isso. Quando a gente vai falar sobre circuitos elétricos, associação de resistores dentro da eletrodinâmica, você tem que ter em mente como funciona isso. E a maior dica que eu posso dar para você é: olhe o caminho da corrente. Para onde a corrente elétrica está indo, vai indicar qual é a ordem que você tem que fazer. Ok? Beleza. E aí, sensei? Acabou aí a eletrodinâmica? Acabou aí a parte de associação de componentes e tudo mais? Não. Também tem a questão dos capacitores, tem as bobinas e tudo mais, tá? Eu vou dar aqui um aparato geral, explicar aqui bem por alto, porque raramente aparece coisas diferentes da teoria com relação a esses tipos de componentes, tá? A gente tem os capacitores, que é justamente formado por duas placas paralelas, tá? Isso aqui, inclusive, é isso aqui, ó. Isso aqui é um capacitor, tá? Qual é a função de um capacitor?
capacitor ele vai servir como se fosse uma espécie de bateria reserva do circuito, tá? Ele vai acumular carga elétrica e caso o circuito sofra uma oscilação muito grande na sua corrente elétrica, o capacitor ele é mais lento em responder. Então ele vai fazer com que o circuito, esse pico de corrente elétrica não afete tanto o circuito, tá? Então o capacitor ele tem essa função de acumular cargas elétricas através do campo elétrico, tá? Ele acumula carga elétrica, acumula as cargas elétricas através do campo elétrico. Inclusive é o componente eletroeletrônico que eu mais tenho medo de trabalhar no laboratório, é o capacitor, porque negócio desse se ele estiver carregado, você toca nele de qualquer jeito, meu filho, você vai de lá senhora facilmente, tá? E a última coisa que eu posso falar aqui para vocês, né, do componente eletroeletrônico, é a chamada bobina. A bobina, ela tem esse símbolo aqui, tá? Nada mais é do que uma espiral, tá? É um condutor em espiral e tem como função induzir uma corrente elétrica. A bobina ela tem uma função muito interessante porque ela faz uso justamente da chamada indução eletromagnética. Você lembra que eu falei que quando você faz a passagem de uma corrente elétrica, essa corrente elétrica, uma carga elétrica, né, ela vai produzir um campo magnético? É exatamente isso que acontece. A bobina, você induz um campo magnético através da passagem da corrente elétrica, tá? Então, se você tem aqui justamente uma corrente elétrica assim, você vai ter aqui justamente um campo magnético que vai estar fazendo assim, ó. Vai ter um campo magnético associado a essa movimentação. Então você vai ter aqui justamente essa questão aqui da produção de um campo magnético. E esse campo magnético é interessante porque ele induz justamente uma corrente elétrica, porque ele é um campo magnético oscilante, tá? Ele oscila e produz induz um campo elétrico e por consequência uma nova corrente elétrica. Inclusive isso aqui é o que torna possível a produção de energia elétrica, que chegar a energia elétrica na casa de vocês. Porque quando a energia elétrica é produzida lá na usina hidrelétrica, lá na usina termoelétrica, lá na usina, né, de produção de energia elétrica, o que você tem ali é a produção máxima de energia, só que quando essa energia ela é transmitida através dos cabos de alta tensão, parte dessa energia é perdida, né, através de calor, através do campo eletromagnético, diversos fatores ali você perde energia. Então é necessário ter subestações ao longo do caminho para que essa energia seja compensada. E como que essa energia é compensada? Através de um jogo de bobinas. A corrente elétrica ela passa, né, induz um campo magnético super forte, e do outro lado você tem outra bobina com uma outra característica, né, um pouco mais forte, digamos assim, que vai pegar uma corrente elétrica que está baixa, né, que está pequena, digamos assim, e ela vai aumentar a corrente elétrica para conseguir pegar mais, conseguir chegar mais longe a transmissão de energia elétrica, né? Só que aí é aquela história, tá, mas a energia que chega na minha tomada não é a energia que sai lá da usina, né? Não é, porque aí eles fazem um caminho contrário, né? Aí quando chega no transformador da rua de vocês, o que vai acontecer é que a bobina inverte, né? Eles pegam uma bobina, então usam uma bobina mais potente, que vai estar recebendo a corrente elétrica original, e vai ter uma bobina menor que vai induzir uma corrente elétrica menor que vai chegar na sua casa. Então, o que você tem com relação à bobina é isso, tá? Dentro de um circuito elétrico, ela tem essa função de você poder alterar e gerar novas correntes elétricas, tá? Bom,
Mas não é só isso que a gente tem sobre a eletrodinâmica. Na verdade, é essencial a gente falar sobre algumas coisinhas da eletrodinâmica. A primeira coisa é justamente as chamadas leis de Ohm, tá? A gente tem as chamadas leis de Ohm. E a segunda coisa que a gente tem que falar é sobre a potência elétrica, tá? Que é justamente o pesadelo de todo mundo que paga a conta de luz, porque a potência elétrica é justamente o que vem na conta de luz. O que a gente paga é pela potência elétrica dos aparelhos, né? Então vamos começar justamente pelas leis de Ohm. Bom, a gente vai começar pela primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é a mais comum, né? A mais conhecida, que é a lei que relaciona justamente a diferença de potencial e as resistências e a corrente dentro de um circuito elétrico, tá? Então a primeira lei diz isso aqui, ó. A primeira lei vai dizer que o potencial, a diferença de potencial de um circuito, vai ser dado pelo produto entre a resistência daquele circuito pela sua corrente elétrica, tá? Isso é o que diz a primeira lei de Ohm, tá? Isso aqui é essencial para que vocês consigam fazer muitas questões de eletrodinâmica, tá? Então você tem aqui justamente o seu potencial, né, a sua diferença de potencial, sua DDP. Você tem aqui a resistência. E aqui você tem a corrente. Então é isso aqui que você tem na primeira lei de Ohm, tá? Isso aqui, inclusive, vai determinar justamente o que nós chamamos de resistores ômicos, tá? Nem todo resistor ele é considerado ômico. O que é um resistor ômico? É um resistor no qual essa resistência aqui é constante, tá? Para que um resistor seja ômico, a resistência tem que ser constante, ou seja, V sobre I igual a R igual a uma constante. Nesse caso, a gente fala de um resistor ômico. Um resistor não ômico é quando essa resistência ela não é constante. Aí ela vai mudar ao longo do tempo. Ok? Beleza. A segunda lei de Ohm, ela diz respeito justamente à questão da condutividade. Como se dá o processo de condução de cargas elétricas dentro de um condutor, tá? Como é que a gente determina a condução de cargas elétricas em um condutor, né? Através da segunda lei de Ohm, né? Essa é um pouco mais difícil de cair dentro do Enem, mas não é impossível, tá? A gente tem essa fórmula aqui, ó, que a resistência de um material, a resistência elétrica de um material, vai ser dada por ρ vezes L dividido por A. Quem é ρ, quem é L, quem é A? Né? R é a resistência. Né? É a resistência. Isso aqui não tem mistério. A é o que nós chamamos de área da seção transversal ou área transversal. L é o comprimento do condutor. E ρ é o que nós chamamos de resistividade. Na prática, o que nós temos é o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui um fio, tá? A gente vê aqui na seção transversal do fio. Tem um corte no fio. E as cargas elétricas estão passando aqui. Esse fio ele tem um comprimento L. Ele é como se fosse um cilindro, né, de raio R. E ele tem uma área associada, que é essa área de seção transversal. E ele tem uma resistividade, que depende do material que a gente está trabalhando. Tá? Cada material é uma resistividade diferente. Então o que você tem aqui na segunda lei é a determinação da resistência elétrica de um condutor a partir da sua geometria e do seu material.
É isso que diz a segunda lei de Ohm, tá? Então, a gente tem exatamente essas duas leis. A primeira lei, que é a mais comum, a mais famosa, e a segunda lei, que é a lei que relaciona a resistência com a geometria do condutor. E agora a gente tem justamente a última coisa que a gente vai falar nessa parte, que é justamente a parte de potência elétrica. Potência elétrica. Como eu falei, né? A potência nada mais é do que aquilo que vem realmente na conta de luz. Ela é uma relação entre o gasto, a quantidade de energia associada por um tempo, tá? A potência é uma quantidade de energia associada a um tempo, tá? Quanto de energia você tem relacionado a uma quantidade de tempo naquele tipo de problema analisado, tá? Isso serve inclusive para calor, isso serve para problemas de mecânica em geral e assim por diante. Na eletrodinâmica, a potência é dada pelo produto entre a carga elétrica, entre a corrente elétrica e o potencial, a diferença de potencial, tá? Então a potência de algum tipo de aparelho elétrico, aparelho eletroeletrônico é dado justamente pela corrente que passa por ele, multiplicado pela tensão associada a esse aparelho, tá? E aí você tem ali o gasto que esse aparelho tem, digamos assim, tá? Então, isso aqui é importante vocês terem em mente, tá? Que a potência vai ser essa relação entre energia e tempo. Tá, Sensei, e aí? Acabou a eletrodinâmica? Para o Enem, sim. Para o Enem, sim. Tem mais coisa além disso, se a gente for estudar mais a fundo a eletrodinâmica? Tem. Mas o Enem, ele cobra basicamente isso, ok? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido, né? Não se esqueça de fazer os exercícios, isso é muito importante. Se ficou alguma dúvida, pode botar aí nos comentários ou entrar no nosso Discord. Lá tem um canto especial para você tirar dúvidas sobre física. Lembre-se, o Enem está se aproximando, é importante você sanar essas dúvidas, ok? O link do Discord está na descrição. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso antecipado aos conteúdos aqui do canal, além de outras mordomias. Também considere, valeu demais, isso ajuda bastante. Beleza? Muito obrigado, tamo junto. Inter!